Então, Amós, capítulo 4, farei a leitura de todo o capítulo, são apenas 13 versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres e esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas gestantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gigal e multiplicai as transgressões. E a cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecereis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque é disso que gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e a vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, diante de um texto tão duro, mas que revela o teu poder, a tua soberania, a tua honra, nos colocamos de joelhos na tua presença, Senhor. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou o profeta Amós com palavras tão duras, mas necessárias para o arrependimento e a conversão daquele povo, que esse mesmo Espírito seja derramado sobre nós essa noite e nos ilumine a compreender a tua palavra, e ao contrário daquele reino, nós de fato nos coloquemos prostrados diante da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Instrua-nos nela, portanto, essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, recentemente estreou uma série documental no Netflix sobre a tragédia de Grenfell Tower, um prédio residencial em Londres, que ocorreu um incêndio, uma tragédia. Nesse incêndio, em Londres, 2017, morreram 72 pessoas e muitas outras ficaram feridas. A causa do incêndio, os responsáveis pela administração do prédio cobriram a sua fachada com um material altamente inflamável. E isso certamente levou aí a essa tragédia. Todavia, essa já era uma tragédia anunciada. Durante a instalação, autoridades e outros órgãos aconselharam e alertaram a administração do prédio contra os perigos do uso daquele material. Na realidade, em 2009, uma outra tragédia tinha acontecido, também um incêndio, com o mesmo material. Mas ignorando todos os alertas e ignorando todos os perigos, aqueles responsáveis pela Grenfell Tower
continuaram o seu plano, por pura estética, por pura vaidade, e ocasionaram essa que foi uma das maiores tragédias residenciais e incêndio da cidade de Londres. Do mesmo modo, meus irmãos, aconteceu com o Reino do Norte. Quando a gente lê um capítulo tão duro, tão pesado, tão difícil da palavra de Deus, em que, a depender da nossa intimidade com a Bíblia, podemos até estranhar. Ué, esse é o Deus de amor? Esse é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus tardio em irar-se? Quem é esse Deus de Amós 4? Mas a verdade, irmãos, é que o texto de Amós 4 é prenúncio do juízo de Deus contra um povo que já vinha sendo avisado do seu destino e da sua má conduta e chamado ao arrependimento muitas vezes. Outros profetas vieram antes de Amós, pelo menos Elias, Eliseu e provavelmente Joel. Contemporâneos de Amós, como o profeta Oséias, não faltaram avisos, não faltaram palavras do Senhor, chamando o reino do norte, chamando o reino de Israel ao arrependimento. Ainda assim, eles não se converteram dos seus maus caminhos. E anos depois, o reino do norte foi levado cativo pelos assírios. Samaria, sua capital, foi invadida. E aquele reino nunca mais retornou à terra prometida. História trágica. Mas para nós esse texto nos acende um alerta. Porque ainda estamos aqui, vivos, presentes, diante da palavra do Senhor. E o versículo 12, que é o ponto-chave para a compreensão de todo o texto, eu peço que os irmãos olhem novamente, versículo 12 de Amós 4, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Para os ouvintes de Amós, isso foi uma convocação ao tribunal do Senhor. Para nós é um alerta de que todos nós, crentes ou ateus, grandes ou pequenos, humildes ou poderosos, todos nós devemos nos preparar para encontrar-se com o Senhor. E o tema da mensagem é exatamente esse: como se preparar para encontrar com o nosso Deus. Veremos isso em 4 partes. Primeiro, buscando a justiça e a humildade. Segundo, prestando culto aceitável ao Deus. Terceiro, se atentando para a correção do Senhor. E quarto, se humilhando diante de Deus. Primeiro ponto, então, vamos retornar ao versículo 1 desse capítulo. Nos preparamos para nos encontrar com o Senhor, buscando a justiça e a humildade. Capítulo anterior, meus irmãos, Amós 3, a condenação do profeta é contra a região. É uma condenação, é uma palavra profética de acusação de maneira generalizada a todo aquele reino. Então, Amós vai falar contra as propriedades que serão destruídas, contra os castelos, de forma geral, aquilo que Deus vai fazer na sua ira, no seu castigo, caso aquele povo não voltasse dos seus caminhos ruins, dos seus caminhos maus, da sua rebeldia. Agora, no capítulo 4, a mensagem do profeta se pessoaliza. Ou seja, Amós vai descrever e vai acusar o povo dos seus pecados, dos pecados individuais, o do porquê eles estão sendo alvo da ira de Deus, o do porquê eles estão com o castigo do Senhor iminente na sua porta, iminente na sua porta. Então, o primeiro versículo é direcionado aos indivíduos e às classes sociais mais altas de Israel, aos ricos, aos poderosos do reino do norte. Versículo 1, então. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. É exatamente isso que você entendeu. O profeta começa com uma ofensa, com uma acusação contra as mulheres de Samaria. Sim, ele está chamando essas mulheres, as mulheres da alta classe, de vacas de Bazã. E isso soa difícil para nós, soa incômodo para nós, devido ao sentido pejorativo de um xingamento, que hoje, em nossos dias, de fato, é pejorativo você chamar uma mulher de vaca. Certamente, irmãos, não é esse o sentido que Amós queria.
Pelo contrário, nós precisamos entender o contexto daquela região para saber exatamente como essa acusação de Amós é cirúrgica, ainda que irônica. A região de Bazã, ali ao norte do reino de Israel, o que hoje seria a Síria ou a Jordânia, é um local alto e extremamente fértil. Então é dali, por exemplo, que o profeta Isaías vai mencionar os grandes carvalhos de Bazã. Então era uma região extremamente fértil, onde muita coisa se produzia, onde havia muita riqueza, muita fartura, muita prosperidade. E eram ali, inclusive, que eram criados bovinos, vacas para corte, vacas leiteiras, e o leite, o leite naquela época, principalmente vindo de vacas, era um sinal de requinte, era um símbolo de riqueza. Então, na realidade, quando o profeta Amós chama as mulheres da elite de Samaria de vacas de Bazã, sim, é uma ofensa, mas é uma ofensa velada por um elogio, porque ele justamente trabalha com essa ideia da ironia, do sarcasmo. Isso fica muito nítido no capítulo 4 do seu livro. E essa é exatamente uma ótima imagem para descrever aquela elite social de Samaria, a capital do reino de Israel, do reino do norte. Uma elite inchada, uma elite vaidosa, uma elite presunçosa, uma elite próspera, que engordava às custas do mais pobre, às custas do mais necessitado. Amós deixa muito claro que aquelas mulheres e seus maridos ostentavam as suas vidas, ostentavam os seus luxos e os seus prazeres, em detrimento do pobre. Vejam o versículo 1 de novo. Vós, vacas de Bazãs, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres e esmagais os necessitados. Era através da exploração do mais vulnerável, do mais humilde, que aquelas elites se sustentavam nos tronos e na socialite, na elite de Israel. E é justamente contra essa injustiça que os olhos de Deus se revelam. Meus irmãos, é odioso ao Senhor aqueles que enriquecem em detrimento do mais pobre, por causa da exploração dos mais necessitados. Certamente, eles não sairão impunes. E é importante nós vermos isso, meus irmãos, porque o nosso Deus, ele é justo, o nosso Deus é justiça, e muitas vezes, olhando para a nossa sociedade brasileira, a gente se questiona isso. Senhor, até quando? Até quando o pobre vai ser o que mais sofre? São escândalos de corrupção. Agora o INSS, eu não vou entrar em mérito de governo ou de política, mas agora mais um escândalo envolvendo o INSS. O recebimento daqueles que sim, estão na sua fase de vida ou no seu momento mais vulnerável. Até quando? Irmãos, não se desanimem. Irmãos, não se iludam. Os olhos do Senhor cobrem toda a terra. E eles estão de olho. A justiça de Deus vai chegar. Foi isso que aconteceu em Samaria. E é isso que vai acontecer um dia, meus irmãos. A justiça do Senhor vai alcançar a todos. A palavra de Deus, através de Amós, contra os israelitas, contra o povo do norte, é a palavra de Deus para nós hoje e contra todos aqueles que exploram o pobre, que exploram os mais humildes. Meus irmãos, nós não acreditamos na redistribuição das riquezas. A fartura, a riqueza, não é maldição. Maldição é quando a riqueza domina o seu coração. E mais, quando a riqueza é ídolo no seu coração e você faz dela instrumento de opressão contra aqueles que necessitam justamente da ajuda daqueles que mais têm. Portanto, meus irmãos, essa é a acusação de Deus contra essas elites. E Deus não os acusa por eles serem ricos, mas primeiro porque eles enriqueceram de forma errada, de forma corrupta, de forma exploratória, abominável aos olhos de Deus,
e também porque, mesmo ricos, mesmo sendo beneficiados, privilegiados, eles usam das suas riquezas para as suas próprias vaidades, em vez de usarem dos seus privilégios para auxiliar, para ajudar, para servir aos mais necessitados. Meus irmãos, isso é grave diante do Senhor. Não é à toa que no versículo 2, o juramento do Senhor contra aquelas mulheres e seus maridos, obviamente, contra aquelas elites. Vejam o versículo 2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes, ou seja, aquelas que não forem levadas, serão levadas com isca de pesca. Irmãos, Deus jurou pela sua santidade, porque a santidade de Deus é o fundamento da sua identidade. A santidade de Deus é aquilo que distingue o Senhor de todos os outros seres. É aquilo que faz do Senhor o Senhor Todo-Poderoso. Não há ninguém e não há nada como o nosso Deus. E isso é a santidade dele. Então, o juramento do Senhor contra aquelas pessoas, a garantia que o Senhor dá, que elas receberão o seu juízo e o seu castigo, está sustentado, está garantido na própria identidade do Senhor, na própria santidade do Senhor. É certo que elas serão punidas. Tamanha é a gravidade daqueles que fazem mau uso das riquezas que receberam do Senhor. O Senhor jura pela sua santidade. E toda aquela imagem de fartura dos pastos de Bazã são trocados agora por uma humilhação do cativeiro. A imagem aqui é de peixes recém-pescados sendo levados ao mercado. Imaginem então cestos e cestos de peixes pulando, muitas vezes mortos, frescos, sendo carregados pelos homens. Outros amarrados pelos anzóis, amarrados pela boca, assim seriam levadas ao cativeiro aquelas mulheres. E de fato foram. Eram assim que os assírios levavam os seus prisioneiros de guerra. Eles prendiam anzóis, eles prendiam argolas no nariz e nas mandíbulas para que não fugissem, e amarravam uns aos outros em fila. As brechas que o texto menciona aqui aconteceram, porque quando os assírios invadiram Samaria, quebraram os seus muros e arrancaram os prisioneiros e as mulheres e as crianças e os idosos, todos pelos buracos, pelas brechas dos muros destruídos de Samaria. Tudo aconteceu porque o Senhor jurou pela sua santidade. Irmãos, nós confiamos na palavra do Senhor. E isso para nós pode parecer duro, pode até parecer assustador, mas é segurança, meus irmãos. Quando nós nos depararmos com a injustiça desse mundo, com a injustiça contra nós, com a injustiça contra o nosso próximo, contra aqueles que nós amamos, lembrem-se que o Senhor jurou pela sua santidade que vai fazer justiça. Os olhos do Senhor não estão fechados para o mal desse mundo, meus irmãos. Guardem-se no Senhor, esperem no Senhor, que no tempo certo virá a mão dele, forte, pesada, justa, sobre todos aqueles que ignoram os seus alertas, que insistem na rebeldia do seu coração. Não desanimem, irmãos. Eu sei que muitas vezes é desanimador. Eu sei que muitas vezes é difícil nós acordarmos, trabalharmos honestamente pelo nosso pão, para vermos ele sendo assaltado, literalmente ou não. Confiem no Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Deus dos exércitos é o nome do nosso Deus. Meus irmãos, 40 anos depois essa profecia se cumpriu. Esse mesmo justo juiz também é misericordioso e paciente. Ele não executou juízo de pronto. Mesmo depois de tudo isso, depois do profeta Amós, depois do profeta Oséias, 40 anos se passaram.
até que a Assíria chegasse e cumprisse essa palavra em nome do Senhor. O Senhor é paciente, meus irmãos, mas quando a mão do Senhor pesa em juízo, não há quem reste diante dele. Esse era um alerta ao povo do norte, ao reino do norte, que nós devemos nos preparar para encontrar com o Senhor, buscando a justiça e atentando-nos para a necessidade do nosso próximo, em servir principalmente aqueles que estão perto, que estão ao nosso alcance, em necessidade, em vulnerabilidade. Como o Provérbios menciona no capítulo 14, versículo 31. Provérbios 14, 31. Provérbios 14, 31 então diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado o honra. Meus irmãos, nós nos preparamos para encontrar com o Senhor, buscando justiça na terra e nos compadecendo do necessitado, como diz Provérbios 14, 31. Nós honramos a Deus dessa forma. Nós devemos ser instrumento de justiça do Senhor. Como então que a igreja deve fazer isso? Duas posturas. Primeiro, clamando a Deus que não permita que essas injustiças continuem no nosso meio. Devemos nos lembrar em oração das injustiças ao nosso redor, principalmente do nosso país, principalmente da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa rua, do nosso bairro, do nosso trabalho. Nós devemos interceder pela justiça de Deus. Devemos clamar pela justiça e pela misericórdia de Deus. E aqueles de nós que são abençoados pela generosidade do Senhor, que possamos honrar a Deus com a mesma generosidade com aqueles que precisam no nosso meio, ao nosso redor. Mas o problema de Israel, irmãos, não estava concentrado somente na elite social. Era um problema generalizado, todo o povo era culpado. E quando Amós, então, denuncia a religiosidade do Reino do Norte, isso fica ainda mais claro. Então, nos preparamos para encontrar com o Senhor, primeiro buscando justiça e servindo ao mais humilde, ao mais necessitado. E segundo, prestando culto aceitável ao Senhor, é o segundo ponto. Versículos 4 e 5. A ironia de Amós continua: vinde a Betel e transgredi, a Gigal e multiplicai as transgressões, e a cada dia e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 anos, 3 em 3 dias, os vossos dízimos. Essa palavra é esquisita, meus irmãos, mas é justamente para causar estranhamento aos seus ouvintes. O profeta está chamando as pessoas a pecarem. Olha, vocês aí de Samaria, vocês do reino do norte, venham a Betel e pequem. Venham a Gigal e pequem ainda mais. Façam mais, vocês já estão fazendo coisa errada, vocês já estão fazendo algo ruim, continua fazendo. Muito bem, façam pior. É isso que o profeta diz. Certamente um tom de ironia, certamente para escancarar para o povo a imoralidade religiosa que eles chegaram. Eles estão no fundo do poço, e apenas a ironia, o sarcasmo do profeta rasgado diante dos seus olhos poderia chamar a atenção daqueles homens e daquelas mulheres, mas nem isso foi suficiente. A história nos conta que nem isso. Betel e Gigal eram 2 centros religiosos do Reino do Norte. Ali se concentrava a adoração daquele povo. Havia em Betel um bezerro de ouro para adoração do povo. Dos tempos do primeiro rei do Reino do Norte, Jeroboão I, que colocou um bezerro de ouro e disse ao povo: está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. É aqui que vocês vão adorar a Deus. E assim o povo fez. E assim o povo fez por décadas, e assim o povo fez por anos. Na realidade, a adoração daquele povo, a religiosidade daquele povo era muito zelosa, era muito dedicada. Vejam que o profeta não acusa o povo de Israel, o reino do norte, de não adoração. Nem a idolatria mais é dita, e a idolatria era muito presente nos tempos de Elias e Eliseu, principalmente a Baal. Mas aqui, o profeta não acusa o povo de idolatria.
Eles estão adorando o Senhor, estão fazendo até de forma muito zelosa, com sacrifícios, com ofertas de gratidão, com dízimos. E o que o profeta então diz? Aumentem, façam mais. De forma irônica, para mostrar para aquele povo que aquela religiosidade era vazia, que aquela adoração era morta, porque o coração deles não estava cativo ao Senhor Deus. Eles faziam por religiosidade morta, eles faziam por ritual, eles não faziam por amor a Deus, eles não faziam por temor ao Senhor, eles faziam simplesmente por exercício morto da sua religiosidade, do seu coração vazio. Por isso, então, há um exagero, e a gente não sabe aqui se eles de fato faziam isso ou se é um exagero sarcástico do profeta, mas aqui a gente vê um aumento daquilo que Deus propõe ao povo, ainda nos tempos de Deuteronômio e Levítico, porque a lei de Deus em Levítico previa sacrifícios diários. E o que o profeta diz? Então venham e sacrifiquem 3 vezes ao dia. Façam mais ainda do que diz a lei do Senhor. Os dízimos, pela lei de Moisés, deveriam ocorrer de 3 em 3 anos, respeitando os ciclos agrícolas daquela época. Mas o que ele diz então? Não deem dízimo de 3 em 3 anos, não, de 3 em 3 dias. Aumentem o seu pecado, aumentem a sua transgressão. E o versículo 5 nos mostra exatamente por que aquela religiosidade era morta, porque aquele era um zelo vazio, era falsa adoração. Versículo 5 de Amós 4, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, tornem suas ofertas públicas, contem para todos, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Eles estavam adorando por vaidade própria, eles tinham prazer, eles tinham deleite na própria religiosidade, no culto a eles mesmos. O culto não era ao Senhor, eles não prestavam culto ao Senhor, eles prestavam culto a eles mesmos. Isso é fruto do orgulho, isso é fruto da vaidade, isso é fruto da arrogância daquelas pessoas. Como que isso acontece hoje, irmãos? Quando todas as vezes que alguém entra numa igreja para cultuar ao Senhor e acha que o centro das atenções é Ele próprio. É quando as pessoas, em vez de buscar ao Senhor para prestar-lhe culto, elas assistem o culto. Elas consomem a fé. E agora então a gente vê produtos. As pessoas agora vão buscar os pregadores que elas gostam mais. Elas vão buscar as igrejas que têm os melhores louvores. Elas vão buscar os templos que têm as melhores estruturas. Elas querem uma igreja que as sirva. Elas não querem servir a Deus através da igreja. Era exatamente esse pecado do reino de Israel. Eles serviam a si mesmos através do culto. E era isso que o profeta Amós estava denunciando. Vamos embora. Façam o que vocês gostem. Criem cultos mais pomposos, cada vez mais. Isso não está nada distante dos dias de hoje. Talvez os irmãos já tenham visto aí pelo Instagram. Grandes igrejas com sala VIP. Grandes igrejas com área VIP. Templos para 3, 4 mil pessoas sentadas. Mas os primeiros lugares estão fechados. Você precisa de convite, você precisa de pulseira. E a justificativa fajuta é que esse local é reservado para pessoas midiáticas, pessoas que tirariam a atenção do momento de louvor e de adoração porque elas são conhecidas publicamente. Isso é furada, meus irmãos. Pode entrar qualquer um aqui nesse momento e sentar nesse banco. Se o seu coração está aqui para servir ao Senhor, se o seu coração está aqui para prostrado diante do Senhor, para adorá-lo, não importa quem sente do seu lado, é pecador que nem você. Não interessa quem está do seu lado. Mas o que a gente vê são igrejas que só o painel de LED custa 300, 400 mil reais e são trocados ano a ano. E esse exemplo eu conheço pessoalmente, igrejas assim.
não é algo que eu li na mídia. Pessoas que eu conheço da administração de igrejas assim, que todo ano trocam um painel de LED, como os estúdios da Rede Globo. 300, 400 mil só em painel de LED. Área VIP, sala de massagem e figurinista para os pastores e para os levitas, aqueles que tocam aqui na frente, porque tem que estar na palheta das cores, tem que combinar com a igreja. Irmãos, culto morto, não se iludam. Samaria, isso é abominável, não é esse o louvor que Deus quer, não é esse o louvor que Deus quer. Isso não é adoração a Deus, isso é culto à imagem, isso é culto ao requinte, isso é culto a si mesmo, porque muitas pessoas se orgulham da igreja que fazem parte, não porque é uma igreja bíblica, não porque é uma igreja fiel ao Senhor, mas é porque é a igreja que o Neymar vai. Porque é a igreja que tem 3, 4, 5 mil pessoas, porque é a igreja que tem 50 milhões de arrecadação mensal. Isso lhes é motivo de orgulho. Meus irmãos, não se iludam com a vaidade desse mundo. Olhem para Samaria, olhem para Betel e para Gigal. O culto ao Senhor deve ser aceitável a Deus. Culto que parte de verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Adoradores em espírito e verdade são aqueles que carecem da graça de Deus, são aqueles que carecem da misericórdia do Senhor, que sabem que são pecadores e foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, e por isso chegam domingo após domingo aqui, com o coração quebrantado, porém alegre. Quebrantado porque somos pecadores, mas alegre porque somos pecadores comprados pelo sangue de Cristo. Esse é o motivo do nosso orgulho, esse é o motivo do nosso louvor, esse é o motivo do nosso riso. O nosso pranto foi transformado em riso por causa da salvação que temos em Cristo Jesus. Isso é o que deve nos orgulhar, isso é o que deve alegrar a nossa alma. Não se vendam por tão pouco. Não é essa adoração que o Senhor quer. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor condenou Samaria. E preparemo-nos, porque o Senhor vai se encontrar com todos nós. E quando o Senhor se encontrar conosco, qual é o tipo de culto que você ofereceu a Ele? Um culto a si ou um culto a Ele? Como verdadeiro adorador. Já dizia Richard Baxter, o coração do hipócrita está no ritual, está no culto, mas o do piedoso está em Deus. E esse é o culto aceitável, é o culto que é aceito por Deus. Não é o culto bonito, não é o culto suntuoso, luxuoso, não é o culto gigantesco que enche estádios. É o culto que é realizado por aqueles que amam a Cristo e o servem em espírito e verdade, porque sabem que foram perdoados pelo Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso culto, esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso alvo na nossa adoração, esse deve ser o nosso coração. E todo domingo que você entrar nessa casa, que você entrar nessa igreja, sonde o seu coração das suas motivações, do porquê que você está aqui. Se é para louvar a Deus, se é para adorar o Senhor, se é para encontrá-lo, ou se é para encontrar a si próprio, se é para encontrar os seus prazeres, os seus desejos, ou para encontrar o Senhor, o teu Salvador, o dono da tua alma. Esse é o culto que é agradável ao Senhor. Então nos preparamos para nos encontrar na presença de Deus, primeiro, exercendo justiça e socorrendo o humilde e o necessitado, prestando um culto aceitável ao Senhor, e agora se atentando à correção do Senhor, versículos de 6 a 11. Versículos de 6 a 11, então, nos mostra a necessidade de nos atentarmos para a correção de Deus.
para aquilo que o Senhor faz na nossa vida, para nos chamar ao arrependimento, para a nossa correção, para a nossa disciplina, para a nossa restauração. Tudo aquilo que o reino de Israel não fez. E aqui então, do versículo 6 a 11, o Senhor lista 5 naturezas, 5 calamidades que ele jogou contra o povo, que ele levantou contra o seu próprio povo, para chamar-lhes a atenção, para chamar-lhes o arrependimento. Versículo 6, o Senhor enviou fome, também deixei os dentes limpos. Esses dentes limpos não é porque o povo escovou dente não, gente, é porque eles não tinham o que comer. Eles não tinham o que comer, então não sujaram a boca com comida. Esses são os dentes limpos, e as cidades faltava pão, mas eles não se converteram. O Senhor enviou seca, versículo 7, ele reteve a chuva 3 meses antes da ceifa, ou seja, aquilo que produziu só produziu mato, não produziu fruto, não produziu semente, porque não teve chuva no tempo correto, 3 meses antes da colheita. E isso levou fome, trouxe fome àquela região. Nem assim o povo se converteu. O Senhor levou pragas às lavouras, então as lavouras, aquilo que produziu, até aquilo foi atacado pelas pragas, foi atacado pela ferrugem, foi atacado pelas pragas, pelo gafanhoto, e nem assim o povo se converteu. O Senhor enviou doenças e guerras, pestes, os seus filhos morreram lutando contra povos vizinhos, e nem assim aquele povo se converteu. O Senhor enviou catástrofes, como ele enviou a Sodoma e Gomorra. Nós não sabemos quais, mas sabemos que anos depois desse texto, o Senhor enviou outra catástrofe, um terremoto. É assim que o livro de Amós começa, anos antes do terremoto. E nem assim aquele povo se converteu. Irmãos, não foram poucos os avisos do Senhor contra o reino do norte. Irmãos, não são poucos os avisos do Senhor contra nós. Porque a verdade seja dita, muito do sofrimento pelo qual passamos na nossa vida é correção do Senhor, é disciplina de Deus, é anúncio sim da sua justiça, mas é alerta contra o nosso pecado. E ainda assim, teimosamente, como esse povo, nós insistimos em caminhos maus e sofremos pela nossa insistência. E sofremos pela nossa rebeldia. Irmãos, devemos nos atentar ao sofrimento da nossa vida. Com isso eu não digo que todo o sofrimento pelo qual você passa é culpa sua e é castigo do Senhor, de forma alguma. Há sofrimentos que simplesmente vêm porque o mundo é mau, porque o mundo jaz do maligno, porque o pecado está à mostra. Crianças, como aconteceu esses dias, em briga de trânsito, toma um tiro e morre. O que aquela criança fez? Nada. Ela estava num mundo pecaminoso, cercado por pecadores, entregues a Satanás. O mundo é mau. Calamidades acontecem para nos lembrar que o mundo é mau e que necessitamos do Deus dos exércitos a nosso favor. Calamidades acontecem para a graça de Deus, para a glória de Deus, para que resulte em glória ao Senhor. Como cego de nascença, e é exatamente esse o questionamento que os apóstolos fazem a Cristo, quando vejam um cego de nascença mendigando e falam, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele e os seus pais? Ele fala, ninguém. Mas para que a glória de Deus fosse revelada, aquele homem é curado para revelar que Cristo é o Messias. Muitas vezes o sofrimento também vem até nós, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso pecado nos traz sofrimento. E esse sofrimento permitido pelo Senhor é bom para o nosso crescimento. Como um pai que disciplina o seu filho, eu gostaria que vocês abrissem Provérbios 3:11. Vai estar projetado aí também Provérbios 3:11. A palavra do Senhor, então, nos diz, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
E quando a gente vê o autor aos Hebreus, em Hebreus 12, 11, não precisa abrir, mas vai estar projetado aí, Hebreus 12, 11, o autor aos Hebreus, no versículo 6, cita esse texto de Provérbios que eu acabei de ler, e no versículo 11, então, ele comenta e diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O que é esse fruto pacífico, esse fruto de justiça que vem da disciplina do Senhor? É o nosso arrependimento, irmãos. Porque todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós desfrutamos do perdão comprado por Cristo. E é o perdão comprado por Cristo que nos reconcilia com Deus. E temos paz com Deus por causa do sangue do Senhor Jesus, que cobre multidão de pecados. Então o fruto é pacífico, porque o arrependimento, que muitas vezes vem pelo sofrimento, nos gera perdão, nos dá acesso ao perdão de pecados em Cristo. Perdão esse que nos reconcilia com o Senhor Deus. Portanto, irmãos, de novo, nem todo sofrimento é fruto de correção. Mas nos momentos difíceis, todo sofrimento deve ser útil, sim, para a nossa reflexão espiritual. O sofrimento nunca é vão. Ele sempre serve para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o exercício da nossa fé. Seja para aumentar a nossa dependência no Senhor, seja realmente para corrigir alguma conduta pecaminosa da nossa parte. Qual deve ser a postura do cristão em relação ao sofrimento? Nunca de desespero, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É pedir ao Senhor que daquele sofrimento venha bênção, venham graça. Não comecem com o porquê. Deus não nos deve explicação de nada. Nem sempre teremos o porquê dos nossos sofrimentos. Nem sempre Deus vai deixar claro: olha, você está sofrendo por causa disso e não por causa daquilo. Mas a nossa oração deve ser sempre: Senhor, diante dessa situação, que seja para a sua glória. Se há pecado em mim, que haja fruto pacífico, que haja fruto no Senhor, que haja fruto de justiça na tua presença, que seja para o meu crescimento. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque o Senhor é o meu Pai. Eu quero ser corrigido pelo Senhor. Eu quero sofrer isso que eu estou sofrendo como um filho na sua mão, e não como um ímpio, e não como inimigo do Senhor, mas como um filho amado pelo Senhor. Irmãos, ignorar a mão do Senhor contra nós em meio às dificuldades é marca de um coração endurecido. E foi exatamente o que o reino de Israel fez. O juízo definitivo de Deus chegou contra o reino do norte. Não foi imediato, mas foi depois de uma série longa de rejeições ao chamado de Deus. Como eu disse, passaram-se décadas depois da profecia de Amós. Veremos no capítulo 5 que Deus ainda chama esse povo ao arrependimento mais uma vez. E nem assim aquele povo se arrepende. E nem assim aquele povo se humilha diante de Deus. E esse é o quarto e último ponto do nosso sermão. Nos prepararmos para encontrar com o Senhor, devemos nos humilhar diante dele. Versículos 12 e 13. Versículo 12, então, de Amós 4. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Esse é o clímax do capítulo, meus irmãos. Aqui não é um convite, aqui é uma convocação, é uma ordem. É uma informação. Aquele povo vai se encontrar com o seu Deus. E não vai ser um bom encontro. O povo foi arrogante e rebelde. O culto foi corrompido com a sua vaidade. Os avisos do Senhor foram ignorados e os chamados ao arrependimento ignorados. A correção foi desprezada. Os dois últimos versículos desse capítulo, então, descrevem
a justiça de Deus no seu exercício. E o exercício da justiça de Deus está fundamentado no próprio caráter do Senhor. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus a quem um dia todos nós prestaremos conta. O Deus para quem a nossa vida caminha. Porque todos os nossos dias são uma corrida rumo ao encontro com o Senhor, no seu alto e sublime trono, como juiz de toda a terra. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, por isso que a gente lê que Ele é quem forma os montes e cria o vento. Então a justiça de Deus, a autoridade de Deus vem justamente porque Ele é criador de todas as coisas. E por isso Ele pode então ajuizar sobre tudo e sobre todos. O Senhor é onisciente. Vejam ainda no versículo 13, Ele declara ao homem qual é o seu pensamento. E porque Deus sabe de todas as coisas, inclusive o mais íntimo do nosso pensamento, porque Ele nos conhece melhor até do que nós mesmos, o seu juízo é perfeito. Não é como os juízes da terra que são imperfeitos, não é como a justiça dos homens, cujo símbolo é uma mulher com uma venda. Não. Os olhos do justo Deus não estão vendados, eles cobrem toda a terra, Ele conhece tudo e todos, e por isso Ele pode julgar com perfeição e com justiça. Não há injustiça da parte do Senhor, porque o nosso Deus é onisciente, e Ele é poderoso, não há nada que fuja do seu poder. Nada é grande o suficiente, nada está estabelecido nesse mundo que não possa ser transformado e subjugado pelo Senhor. Por isso que Ele diz que as manhãs são transformadas em trevas e até os mais altos da terra, ou seja, os montes, são pisados, são nivelados pelo poder de Deus. Não há nada nessa terra estabelecido, por mais forte que seja, que possa se levantar contra o poder do nosso Deus. É esse o juiz que Israel vai encarar. É esse o juiz que todos nós, um dia, estaremos diante de face a face. Irmãos, há muitas pessoas hoje com dificuldade de crer que Deus condena pessoas ao inferno. E o argumento é, como é que Deus pode ser tão bom, como é que Deus pode ser amor? E de fato Ele é, como afirma o nosso irmão João, que Deus é amor. Se Ele condena pessoas ao inferno, a dificuldade de aceitar um Deus que condena pessoas, que exerce juízo, acontece por dois motivos. Primeiro, a dificuldade de reconhecer que Deus é soberano, que Deus criou todas as coisas, porque o coração do homem gosta de ser dono de si mesmo. Nós não gostamos de alguém que mande na nossa vida. Nós não gostamos de alguém que se levanta contra nós e diz que nós estamos errados, que nós merecemos o inferno. E quem diz isso é o próprio Deus, é a própria Escritura. E muitas pessoas, no seu coração orgulhoso, envaidecido, não aceitam que Deus é soberano sobre as suas vidas. E o outro motivo, não aceitam que elas próprias são pecadoras. Porque quando nós dizemos que depois de Adão, por causa da queda, todos nós nascemos em pecado, toda a essência, toda a parte do nosso ser, cada centímetro da nossa alma, cada aspecto da nossa vida, tudo o que compõe a nossa identidade, a nossa pessoa, está sob condição de pecado. Isso é ofensivo, porque nós queremos acreditar que nós somos bons. E que no final nós somos bons a ponto de até escolher Deus. Irmãos, nós não somos bons nem para escolher Deus. Nós somos bons apenas para escolher a nós mesmos. Porque quando nós buscamos o nosso próprio coração e nos entregamos a Ele, o nosso culto vira isso que virou em Samaria. Culto a si mesmo, aos próprios prazeres, à própria vaidade. Isso só mostra o quão corrupto é o nosso coração e o quanto a gente carece da graça e da misericórdia do Senhor Deus. Precisamos reconhecer que Deus é soberano, que nós somos pecadores carentes da glória, da graça e da misericórdia dEle. E autor aos Hebreus, eu peço que os irmãos abram novamente
O último texto em que nós mencionaremos nesse sermão, Hebreus 10, 31. Desculpa, meus irmãos, Hebreus 10, 30. Volta um versículo, 10, 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todos nós, irmãos, caminhamos para estar diante do Deus vivo. Como estamos caminhando? Como estamos nos preparando para isso? Versículo 13 encerra esse oráculo, ou seja, esse pedacinho da profecia de Amós. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. O nome de Deus mostra que Ele é um Deus forte, que Ele é Deus soberano, que Ele é Deus dos exércitos. Não servimos a um Deus fraco, servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. Todos os homens, todos os poderes desse mundo, inclusive demônios, todos estão submetidos à justiça de Deus e um dia alcançarão o seu juízo. Do mais humilde ao mais poderoso, todos nós prestaremos contas ao Senhor. E a verdade é que quando chegamos ao final do capítulo 4 de Amós, dá um sentimento difícil, né? Quem permanece diante desse Deus vivo? Se horrível coisa é cair nas mãos desse Deus vivo, e Ele é soberano e nós somos pecadores, e vimos aqui a trilha do Reino do Norte, e ponto a ponto desse sermão, não sei vocês, mas eu preparando, eu olho, Senhor, eu vou cair nas suas mãos, porque o meu coração é vaidoso, porque o meu culto é vaidoso, porque o meu coração é resistente ao seu chamado, porque eu não aguento permanecer na sua presença. Quem sou eu para permanecer na presença dos Deus vivo? Esse versículo 31 então grita a todos nós: horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. E se a Bíblia terminasse em Amós 4, certamente começaria uma dúvida no nosso coração: quando que eu vou cair nas mãos desse Deus? Mas há esperança, porque a Bíblia não acaba em Amós 4. A palavra do Senhor continua, e vem o Evangelho, e vem a palavra de Deus, e vem o Verbo, e o Verbo se fez carne. Irmãos, todos nós somos Reino do Norte. Todos nós somos samaritanos, todos nós ouvimos anúncio após anúncio, e no que depender de nós, continuaremos com o coração endurecido, mas glória a Deus que Cristo veio em nosso favor. Sim, todos nós estaremos diante do Deus vivo, mas teve um que furou a fila, antes mesmo do nosso dia chegar. Antes mesmo que chegasse a nossa vez de estar diante do juiz todo-poderoso, como réus, culpados, Cristo furou a fila e se colocou na frente de todos nós e assumiu a ira de Deus. E a horrível coisa que é cair nas mãos dos Deus vivo, essa horrível coisa aconteceu na cruz de Cristo, para que não houvesse horrível para nós, mas houvesse alegria para nós. Sim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas é porque Cristo provou da ira de Deus pelos nossos pecados na cruz, é que aqueles que creem no sangue de Cristo não enfrentarão o juízo de Deus. E agora nós podemos confiar que o Senhor, o Deus dos exércitos, é o nosso Deus e luta a nossa luta,
e vence a nossa vitória por causa de Cristo, porque Ele se entregou nas mãos do Deus vivo por nós. Sim, meus irmãos, um dia nós encontraremos o Senhor dos Exércitos. Sim, devemos nos preparar para esse dia, mas não como réus, diante de um juiz, réus que vão ouvir a sua pena, mas como pais, como filhos, diante do seu Pai, que está nos esperando de braços abertos, para nos receber na eternidade, na alegria da sua salvação. Portanto, irmãos, preparem-se para um maravilhoso dia em que estaremos diante do nosso Deus, o Senhor, o Deus dos exércitos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, magnífico é o Senhor. Soberano Deus, nome sobre todo nome. Palavras não temos para descrever o Senhor na tua santidade, o teu poder, a tua glória, a tua majestade, a tua perfeição, a tua justiça, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Senhor, a tua existência nos humilha, o teu poder nos faz tremer. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos encha do Espírito Santo, converta os nossos corações e nos prepara para o dia em que estaremos diante do Senhor face a face, não como condenados e culpados, mas como filhos amados, comprados pelo maravilhoso sangue de Cristo Jesus. E, Senhor, que o Senhor fortaleça em nós essa verdade, que o Senhor nos lembre que os seus olhos cobrem toda a terra e nada se esconde do teu poder. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso país. Tenha misericórdia dos mais fracos, dos oprimidos, dos necessitados, que sofrem nas mãos dos poderosos, dos mais ricos, dos mais influentes, que tem a sua miséria multiplicada por causa da ganância. Tem misericórdia, Senhor, e atenta-se para esses. E, Senhor, usa nós, Pai, como veículo de bênção, veículo de justiça, veículo de misericórdia do Senhor, Pai. Que da tua igreja mesmo venha o alívio para aqueles que mais precisam e o seu nome seja honrado, como lemos aqui na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, converta o nosso coração para que domingo após domingo ofereçamos ao Senhor um culto agradável a Ti, que o nosso coração seja sincero nos nossos louvores, nas nossas orações, na nossa adoração. Tira de nós toda cobiça, toda vaidade, todo orgulho, Senhor, que possa contaminar a nossa adoração para Ti, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, tenha misericórdia de nós nos nossos pecados. E não, Senhor, desista de nós. Pelo contrário, continua, Senhor, nos corrigindo, continua nos disciplinando, mas com o Teu amor, Senhor. De modo que nos convertamos dos nossos maus caminhos e abandonemos o nosso pecado enquanto há tempo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a nossa vida seja marcada por frutos pacíficos, frutos de justiça, como lemos aqui, como disse a Tua palavra. E que a sua esperança, a esperança de salvação, a esperança de vida eterna, seja sempre firme, seja sempre forte no nosso coração, porque estamos em rumo ao seu encontro, Pai. Não o juiz que nos condenará, mas o Pai Celeste que nos receberá no seu reino eterno. Prepara-nos, Senhor, para esse grande dia. Essa é a nossa oração, em nome daquele que nos comprou, em nome daquele que caiu nas suas mãos, voluntariamente por amor a nós, o Cristo, para que nós não sofrêssemos a sua ira terrível. Obrigado por isso, e em nome dele que oramos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, e agora que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, e o poder e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, para hoje e para todo sempre, até o dia
em que finalmente nos encontraremos com o nosso Deus. Amém.